Muito bem. Já deve estar aparecendo para vocês a apresentação. Nós vamos dar, então, continuidade à segunda parte do Livro dos Espíritos, como preparação para o nosso tratamento da noite, que trata, então, do mundo dos espíritos. Nós vimos aí, em apresentações passadas, o tema que foi tratado, tem sido tratado, né? Já foi falado aí por outros expositores sobre a reencarnação, que é o tema central da pluralidade das existências, nesse capítulo 4. Falou sobre a justiça dela, a encarnação nos diferentes mundos, Gilson falou sobre isso, transmigrações progressivas, sorte das crianças depois da morte, sexo nos espíritos, foi citado pela Andréia, parentesco, filiação, parecências físicas e morais, e por último, tem o item de ideias natas. Nós vamos tratar especificamente parecências físicas e morais. A questão 207, em que Kardec colocou no Livro dos Espíritos, frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecência física. E a pergunta dele, transmitirão também alguma parecência moral? É isso que nós vamos ver. E vamos comentar, então, a origem das parecências morais entre os pais e filhos, se a missão dos pais é educar ou desenvolver, a causa de pais virtuosos com filhos perversos, a gente vê muito disso, como atrair um bom espírito para um corpo em formação e a origem da semelhança de caráter entre irmãos. Muito bem. Nós não podemos, introduzir o estudo sem falarmos do tema central que é desse capítulo, Iniciemos, então, recordando que a reencarnação... Vou botar isso aqui. É a chave que responde a essas e outras questões, abrindo, então, as portas do entendimento para a compreensão dos grandes problemas existenciais. Sem essa chave, meus irmãos, o materialismo se perde, a ciência não tem resposta, acaba-se a vida no túmulo, não penetra o mundo espiritual e não penetra efetivamente muitos problemas em que nós, seres humanos, enfrentamos. Só através da chave, com a reencarnação, é que nós conseguimos responder a essas questões. Através dela, então, se realizam as grandes transformações da humanidade, que, como ondas do mar, constantemente se renovam. As humanidades vão se renovando com os renascimentos, com as reencarnações, e aí progride-se os indivíduos isoladamente, assim como também o planeta progride também coletivamente. Os ensinos dados pelos antigos filósofos ao longo da história da humanidade reforçam a crença da reencarnação. Temos que lembrar isso para nós entrarmos no tema tão importante. Os registros, por exemplo, nos textos egípcios. 1320 a.C., o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda das suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonhos. Isso é verdade. Muitas vezes, muitos sonhos, nós nos remetemos ao passado. No fim, todas essas vidas lhe serão reveladas. No Livro dos Espíritos fala exatamente sobre isso. Nós temos também Pitágoras, grande matemático, Pitágoras, a alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida, muda de domicílio, tomando uma outra forma. E ele diz ainda, quanto a mim, já fui Eufórbio. Olha, ele tinha consciência disso. No tempo da guerra de Troia, e lembro-me perfeitamente bem do nome dos meus pais, bem como fui morto em combate com o rei de Esparta. Mas, embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só muda a forma. Isso foi de 572 a 492, também antes de Cristo. Tem mais... Bhagavad Gita, os textos, Da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de outros corpos. 3.000 anos antes de Cristo. Tem mais. Sócrates, todos conhecem Sócrates. Estou convencido de que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram.
e que as almas dos que morreram estão vivas. Olha que grande verdade, hein? 469 a 399 antes de Cristo, Sócrates já ensinava isso. Tem mais um aqui, Diógenes Lacerda, que é um filósofo grego do século I. A alma veste vários corpos em tempos diferentes e a alma, preso ora nesta criatura, ora naquela, assim percorre uma ronda ordenada pela necessidade. E essa necessidade é de todos nós, que é o progresso infinito. Filósofo também, depois de Cristo, 180 a 240. Muito bem. E aí vem o grande mestre, né? Nós conhecemos a história do Evangelho, que Nicodemos, que era senador entre os judeus, procura Jesus à noite e pergunta, né, a respeito para ele, tá certo? Como pode um homem, sendo velho, entrar novamente no ventre de sua mulher e nascer pela segunda vez? Olha o que ele perguntou, tá certo? E Jesus disse, em verdade eu te digo, que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Muitas religiões aí querem dar um outro entendimento para isso, mas Jesus foi claro, nascer de novo significa realmente nascer outras vezes. E tanto é que a pergunta de Nicodemos foi desse passo, como é que ele pode entrar no ventre a segunda vez e nascer novamente? Foi bem claro, dar outra interpretação é querer distorcer os ensinos de Jesus. E Jesus responde a ele, não te admires de que eu te tenha dito, é necessário que torneis a nascer. Aí nós perguntamos, por qual razão nós temos que nascer? Já foi tratado aqui também nos espíritos anteriores. Porque é a justiça de Deus. Essa é a justiça divina. A meta é a perfeição nossa, de cada um dos espíritos. Cada vez que nós reencarnamos, nós melhoramos. E a atenção, como é que nós fazemos isso? Através das provações da vida corporal, com a vida em família, a vida em sociedade, com os conhecimentos, com o desenvolvimento das nossas competências perante aqueles que convivem conosco, ao nosso redor, junto à sociedade. Nós crescemos intelectualmente e também moralmente. É uma ferramenta, eu diria, um mecanismo que Deus utiliza para nos conduzir à felicidade. Só através desse progresso é que nós conseguimos, então, a crescer e, obviamente, realizar tudo aquilo que nós não conseguimos fazer nas existências anteriores. Ora, se tivesse uma única existência, nós não caminharíamos nada. E isso é o que Deus se utiliza para nos levar à felicidade e ao caminho. E aí nós entramos, então, no aspecto. Os filósofos, Jesus, todos disseram, olha, vocês têm várias vidas. E eles, foi comprovado, Jesus confirmou, falou claramente sobre a reencarnação. Os espíritos vêm falando constantemente. A doutrina espírita, ela tem como um dos pilares a reencarnação. Se nós não aceitamos a reencarnação, efetivamente nós não damos explicações às desigualdades, aos sofrimentos, por que uns nascem pobres, miseráveis, aleijados, enquanto outros parecem tudo sorrir. Só a reencarnação é que verá, então, nos esclarecer a esse respeito. E aí as parecências físicas e morais, na 407, que nós vamos comentar, e a que é a origem delas entre pais e filhos. Aí está aparências físicas e morais. Olha só, a filha como parece com a mãe, né? Isso é uma aparência física e morais. Aí Kardec perguntou, e eu volto àquela primeira questão que já foi mostrada anteriormente no slide. Os pais frequentemente transmitem aos filhos essa semelhança física. Eles vão transmitir também alguma semelhança moral, caráter, personalidade? Sim ou não? Os espíritos foram incisivos na resposta. Não. Pois tem almas ou espíritos diferentes. Nós somos individualizados. Deus nos cria simples e ignorantes. Cada um de nós caminha e percorre. Nós somos hoje que construímos de nós mesmos. O corpo, como disse Jesus, procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Não tem nada a ver. O corpo é apenas uma vestimenta. Entre os descendentes das raças, então, só há consanguinidade.
São, portanto, os genes combinados dos pais que vão determinar as características físicas dos filhos. Nós sabemos disso, né? O espermatozoide se liga ao óvulo da mulher, vai dar a divisão celular e, obviamente, vão receber as características genéticas do pai e da mãe que vão formar o futuro corpo do espírito, corpo invólucro carnal, para que ele se movimente no mundo material em que nós habitamos, que é o planeta Terra, um planeta de provas e expiações, e que seja capaz de cumprir, então, a ficha de serviço recebida no mundo espiritual. Em cada nova experiência carnal, o espírito se utiliza de um corpo diferente do anterior, não tem nada a ver com o corpo anterior, isso é importante que nós saibamos, né? Porque ele obedece às leis genéticas a que se submete. Então, o espírito encarnado é herdeiro de si mesmo, é restaurador do seu passado, daquilo que ele construiu, com novas oportunidades de restaurar os erros e progredir cometendo e fazendo ações que o conduzam e retornam a Deus, e é também o construtor do seu futuro. Se ele for preguiçoso, não tiver boa vontade, ele vai ficar estacionado, e ele vai perder, obviamente, a oportunidade sagrada que lhe foi dada numa encarnação. Mas ele é que vai construir o seu futuro com as ações da existência em que ele está atualmente. Homem nenhum, então, herdará dos seus pais qualquer pendor ou vocação que não traga dentro de si mesmo, como conquista do próprio espírito. Nós somos aquilo que conquistamos em existências milenares. E nós estaremos cada vez mais conquistando coisas novas a partir do momento em que nos dedicamos a crescer e a seguir as leis divinas. Nenhum homem será provido ou desprovido de inteligência porque os pais assim o sejam. Nós não herdamos nada dos pais, os espíritos são individuais, como nós já dissemos. E a influência, então, dos pais sobre o filho? Será que exerce influência? O mesmo se dá no aspecto moral. Os pais moralizados vão incutir nos filhos, pelo exemplo, princípios elevados. O contrário também é válido. Entretanto, se os filhos apenas estiverem receptivos, seguirão um bom exemplo. Se não estiverem, tiverem má índole, tiverem má vontade, não seguirão exemplos dos pais. O colégio familiar, nós procuramos lá a resposta, né, do Consolador, que perguntou lá para Emmanuel, na questão 175, o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Os espíritos responderam. Tem suas origens sagradas na esfera espiritual, sim. E os seus laços reúnem todos aqueles que se comprometeram além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. E preponderam, então, os elos do amor, fundidos de experiências de outras eras, mas também ocorre igualmente os ódios, perseguições do pretérito. É por isso que nós vemos famílias que são desestruturadas, verdadeiros inimigos vivendo juntos. As semelhanças, então, morais e intelectuais se apresentam entre os espíritos simpáticos. São aqueles que têm sintonia entre si de ideias, de sentimentos, de objetivos. Se torna, então, uma família feliz. São espíritos que se reúnem pela afinidade. São espíritos simpáticos. O inverso, como nós já falamos, também é verdadeiro. Família desestruturada. Mas os pais transmitem aos filhos a semelhança física tão somente, e dão a semelhança moral e intelectual. Isso é um patrimônio individual de cada um de nós como espírito criado por Deus daquilo que nós já conquistamos nas existências anteriores. Influência dos pais sobre o filho. Aí entramos na questão 208. Será que exerce influência os pais sobre o filho? Os espíritos responderam, grande influências exercem. E dizem mais, os pais têm por missão desenvolver o espírito do filho pela educação. Olha só essa frase, tornar-se-ão culpados se falirem nessa tarefa. Olha só a tarefa dos pais. É tão importante, porque se tornarão culpados se eles efetivamente não cumprirem com zelo a tarefa da educação dos seus filhos. E aí, como que nós fazemos essa educação? Dizem os espíritos, né?
E ali a gente percebe que, na realidade, o período infantil, na questão 109 e 110, lá do Consolador, Emmanuel comenta que é no período infantil que nós devemos trabalhar mais o caráter da criança, a personalidade dela, porque a infância é um período de repouso para o espírito. Até os 7 anos, ela se torna maleável para conseguir trabalhar e mudar e dar-lhe exemplos, educá-lo para que ele se torne um homem de bem, se por acaso não trouxer efetivamente, né, a tendência para ele. Porque tem espíritos que já nascem com uma tendência natural, mas tem espíritos que é necessário uma educação rigorosa, e os pais têm que ter pulso para isso e regras em seus lares. As tendências estão adormecidas aí. Tem que se aproveitar esse momento. Nessa fase, o espírito é mais acessível às impressões e aos conselhos. Você vê que uma criança é dócil, né? Ela ouve, ela é obediente, né? Tirando aquelas que são teimosinhas, né? Mas, normalmente, elas são mais dóceis aos conselhos. Oferece aos pais maiores possibilidades de auxiliar, então, no adiantamento do seu filho. É o momento mais propício, diz os espíritos, para reformar o caráter e reprimir, então, os maus pendores. Na adolescência, oh, o adolescente aí, né? Quem é que não teve adolescente em casa, né? Ou quem já não teve adolescente, sabe como é uma fase difícil, né? E a adolescente na fase adulta, as mudanças se revelam no caráter. Se não foi feita uma boa educação, uma base, para que essa criança penetre a adolescência já com essa base educativa, os pais terão grande dificuldade de condução no destino desse espírito. Por que isso acontece? O espírito retoma, então, a natureza que lhe é própria. Lembra que nós falamos que cada um de nós traz o seu passado consigo para se reformar e para mudar? E se nós não fizermos como pais essa mudança ou esse auxílio ao espírito, ele vai retomar a natureza que lhe é própria e provavelmente não progredirá como deveria. E os pais, efetivamente, poderão depois, no futuro, serem cobrados, né, por terem sido desleixados, ou que não quiseram dar uma educação, ou que se deixaram que o mundo educasse as crianças. Aliás, hoje parece que é moda isso, né? Deixam, às vezes, a televisão educar as crianças, os jogos, e a criança depois, quando chega numa idade de adolescência, se torna uma criança rebelde, trazendo uma série de problemas. E ela se mostra, então, qual era no passado. E o desejo dos pais na questão 210? Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, em vez de um espírito inferior? Todo mundo quer bons filhos. Qual de nós que não quer, né? Quando nós alimentamos o sonho de sermos pais, nós queremos que os nossos filhos sejam filhos bons, que nós os amemos, que eles nos amam, tá certo? Mas será que nós podemos, pelos pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito? A resposta dos espíritos: não, foram incisivos. Mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado. Esse é o dever dele. Vamos nos lembrar que a nossa família é formada no mundo espiritual. Se tivermos compromissos com os espíritos, nós os receberemos. E é lá que nós combinamos a nossa família. Então, o que nós temos? Laços de simpatia ou laços de antipatia. Mas também existem espíritos que têm má índoles e que pedem a Deus a oportunidade de renascer num lar equilibrado, com pais que tenham bons exemplos, a fim de que eles também possam crescer e vencer as suas tendências. É possível? Sim, é possível, tá certo? Mas olha, nós mesmo, efetivamente, como pais, por preces ou pelos nossos pensamentos ou desejos, nós não podemos mudar os desígnios daquilo que nos foi confiado. E se Deus nos confiou um filho da forma como ele é porque ele confia na nossa capacidade de conduzir aquele espírito pelos caminhos do bem. Os maus filhos, então, são uma provação para os pais, e alguns passam por provações bem difíceis, bem dolorosas, mas quando eles vencem, é uma felicidade imensa por terem salvo alguém que caminhava para o abismo. E por fim, meus irmãos, a parecência, a semelhança de caráter entre irmãos, né? Especialmente falando sobre gêmeos, né? De onde vem? Principalmente entre os gêmeos aí. De onde vem essa semelhança?
Aí, ó, a resposta. São espíritos simpáticos, pela analogia de sentimentos. Eles pensam iguais, têm os mesmos objetivos, tá certo? E então, simpáticos entre si. Construíram isso ao longo de existências. Mas o contrário também é verdadeiro. Existem espíritos que escolhem lutar no palco da vida, tá certo? Renascem no mesmo lar para vencer as dificuldades e as antipatias do passado. Mas normalmente os gêmeos existe uma simpatia, é o que a gente costuma ver e avaliar. E eles se sentem felizes por estarem juntos. Estão efetivamente junto àquela família, estão lutando para vencerem e para progredirem junto. É uma felicidade, né? Esse amor de gêmeos. E, meus irmãos, caminhando, nosso tempo é curto aqui para a nossa reflexão. Lembrando que a reencarnação não destrói os laços de família, mas fortalece e amplia a fraternidade. Quando nós temos uma família equilibrada, com espíritos simpáticos, é uma felicidade. Temos dificuldades, sim, quando há espíritos que não são antipáticos e que renascem na mesma família, mas vamos procurar isso na reencarnação, os motivos da reencarnação atual, por que estão conosco, por que convivem conosco. E é isso que nós temos que lutar, é amar aqueles que nós são antipáticos. Isso é um grande esforço que cada um de nós temos que fazer para vencer muitas vezes essas antipatias e tornarmos os nossos laços de espíritos simpáticos. E assim, vai além da existência atual. Começa lá, continua lá. Como é bom saber disso, né? Como é bom saber que Deus dá oportunidade a todos nós de progredirmos e continuarmos a nossa família, que os nossos entes queridos, que já partiram, que estão do lado de lá, mais vivos do que nunca, torcem por nós, aguardam-nos com ansiedade o reencontro. Olha, e a família continua. E não é só a nossa família carnal, não. A nossa família é muito ampla, tem uma família universal imensa. Nós temos, às vezes, tem vizinhos e amigos que a gente reconhece que são muitas vezes mais irmãos e irmãs do que os da própria família. Ora, será que não são de uma família universal que nós já construímos ao longo dos séculos? No mundo espiritual, temos espíritos que nos amam, que nos protegem, que nos acompanham, torcem por nós, sabem que as nossas provações são difíceis, mas que com vontade, com força, vencer. E quando chegamos lá como vencedores, olha a alegria do reencontro, né? Planejamento para progresso contínuo e conquistarmos a nossa felicidade. Que Deus nos criou para isso, para sermos felizes. E essa felicidade, ela vai ser conquistada por cada um de nós, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Meus irmãos, muito obrigado por ouvir e que Deus abençoe a todos, desejando muita paz e um bom tratamento para essa noite.